Aqui nós temos uma tabela, um quadro de distribuição multifilar e um quadro de distribuição unifilar. Vamos começar entendendo essa tabela. Na nossa tabela nós temos circuitos, descrição de carga, iluminação em watts, tomadas em volt-amperes, potência em watts, tensão em volts, corrente em amperes, proteção. O disjuntor, quando você compra, ele vem lá com a amperagem máxima que ele aguenta, que ele suporta, e o condutor em milímetros quadrados, ok? Nós temos aqui o seguinte, tá certo que existem outros tipos de tabelas que elas vêm com outras informações, vêm um pouco mais completas, como por exemplo fator de potência, fator de demanda, mas aqui nesse projeto ele é um projeto bem simples e o intuito desse estudo dessa tabela é passar de uma forma bem abrangente como é que ela funciona, de acordo com os quadros de distribuição. Aqui nós temos nessa tabela o seguinte, nós temos aqui os números do circuito e a descrição de carga. Vocês não vão observar num projeto, a não ser que seja importante detalhar dessa forma, mas vocês não vão observar no projeto do circuito discriminado com o nome da sua carga, como por exemplo iluminação geral, tomadas de uso geral, ar-condicionado. Você não vai ver num projeto de uma planta baixa, com um diagrama unifilar, o nome da carga. Você vai ver o número do circuito a qual ele pertence. Como por exemplo, iluminação geral, pertencente a que circuito? Circuito 1. Tomadas de uso geral, pertencente ao circuito 2. Tomadas de uso específico, circuito 3. Ar-condicionado do quarto, circuito 4. E ar-condicionado da sala, circuito de número 5. Por que isso? Isso é bom até uma questão de poluição visual. Um desenho, um projeto com muita informação, às vezes dificulta na interpretação do que deve ser feito. Dificulta muito quando tem muita informação. Então, quando você consegue resumir essas informações através de números e letras, como também existem circuitos que são alfanuméricos, que não possuem apenas números, mas também letras, que vocês verão de acordo com a vida profissional de vocês, fica muito mais simples de descrever e de entender o percurso dos eletrodutos e com os seus respectivos cabeamentos, ok? Aqui nós temos a iluminação, que é discriminada em watts, e aqui vocês podem observar, está até marcado de verde, a iluminação, watts. E aqui no quadro verde está 60 e está 100, ou seja, aqui nós temos uma tabela que tem já separado o grupo de lâmpadas que são de 60 watts, que é toda essa parte da tabela, e o grupo de lâmpadas que são de 100 watts. Aqui nesse projeto não tem nenhuma lâmpada de 60 watts, tem só lâmpada de 100 watts, que são são 6 pontos de iluminação de 100 watts, ok? Aqui embaixo vem a quantidade, ó. Iluminação geral. Quantas lâmpadas nós temos? Nós temos em iluminação geral 6 lâmpadas de quanto? De 100 watts. Se fosse de 60, seria 6 lâmpadas de 60. Agora, se fosse tanto de uma, tanto de outra, estaria discriminado aqui, ok? Agora, aqui em tomadas de volt-ampere, nós temos aqui tomadas de volt-ampere. Temos tomadas de 100 volt-amperes e tomadas de 600 volt-amperes. E nós temos nesse circuito, nós temos 3 tomadas de 100 volt-amperes e 3 tomadas de 600 volt-amperes, ok? Agora a potência em watts. Vamos verificar que a potência, primeiramente, nessa parte de iluminação geral. Por que a potência aqui foi 600 watts? Porque nós temos 6 lâmpadas de 100 watts. Ou seja, se são 6 lâmpadas de 100 watts, nós teremos o que? 6 vezes a potência que essas lâmpadas têm, cada uma. 600 watts, ok? Agora, tomadas de volt-ampere. Tomadas de volt-ampere. Nós temos aqui quantas tomadas de volt-ampere no circuito 2 de tomadas de uso geral. Nós temos 3 tomadas de 100 voltamperes. Então, essa potência vão ser de 300, aqui no caso 300 watts, ok? Em algumas situações, o certo é considerar o fator de potência que é de 0,8. Né? Nessa tabela não tem esse fator de potência. Mas se considerasse, aí teria que pegar esses 300 e multiplicar por 0,8. Como não tem, vamos considerar nessa tabela que a potência seja de 300 watts.
Aqui embaixo nós temos tomadas de uso específico. Teremos 3 tomadas de uso específico, que são 600 volt-amperes, ou seja, 3 vezes 600 nós temos 1.800 watts. Ok? Temos ainda ar-condicionado do quarto. Por que não está discriminado aqui ar-condicionado do quarto? Em alguns projetos você vai até ver que está discriminado, mas geralmente quando nós temos tomadas já específicas de um equipamento, já sabemos a carga desse equipamento, que o projetista, que o engenheiro faz? Ele já coloca aqui a potência do equipamento, ok? Diretamente aqui na potência. Mesma coisa ar-condicionado da sala, de 1.800 watts e potência. E às vezes eles especificam até a quantidade de BTUs do ar-condicionado também, nesse caso não está especificado. E aqui nós temos a tensão em volt-ampere, a tensão em volts, perdão. A tensão em volts, que é uma tensão de 127 volts aqui nesse nosso projeto, ok? Temos aqui a corrente. A corrente, como é que essa corrente ela foi encontrada? Simples. Foi simplesmente o valor da potência dividido pela tensão, que deu esse valor de corrente. Ok? Aqui na iluminação geral, o cálculo dessa potência dividido pela tensão deu 4,72 amperes. Aqui deu 2,36 amperes. Aqui na parte de tomada de uso específico deu 14,17 amperes. Na parte de ar-condicionado do quarto, 14,17 amperes também. E na parte de ar-condicionado da sala, 14,17 amperes. Ok? Agora na proteção, nós temos aqui a proteção seguinte. O que vem essa proteção? Proteção ao disjuntor. A proteção, na verdade, é o disjuntor, proteção em amperes. O disjuntor ele é vendido indicando a quantidade de amperagem máxima que ele suporta numa residência, numa instalação, que ele vai proteger caso a corrente nominal ela chegue até aquele limite, ok? E vocês podem observar que aqui nós temos um circuito que está com 4,72 amperes e a proteção é de disjuntor de 6 amperes. Por que a proteção é de disjuntor de 6 amperes? Não poderia ser de 5? Não, porque a verdade é que o disjuntor ele é dimensionado de acordo com os modelos que os fabricantes eles utilizam, os modelos que os fabricantes fornecem, que eles fabricam, ok? Aqui nós temos 4,72 amperes, a proteção vai ser de 6 amperes, certo? Aqui também 2,36 amperes, a proteção vai ser de 6 amperes, e os outros três que possuem a mesma corrente de 14,17 amperes vão ter tudo proteção de 16 amperes. Aqui ainda nós temos o condutor em milímetros da iluminação geral. Esse condutor em milímetros da iluminação geral é um condutor de 1,5 milímetros quadrados. Por que 1,5 milímetros quadrados para a iluminação geral? Porque na norma o condutor mínimo para iluminação é de 1,5 milímetros quadrados. Mas aqui a potência em watts do circuito de tomadas de uso geral é menor e a corrente também é bem menor, mas só que aqui é tomadas. De acordo com a NBR 5410, o cabeamento mínimo para tomadas no projeto deve ser de 2,50 milímetros quadrados, ok? Agora, tomadas de uso específico. Aqui ele colocou cabos de 4 milímetros na tomada de uso específico, tomadas do ar-condicionado do quarto e tomadas do ar-condicionado da sala. Poderia ser 2,5 milímetros? Poderia. Mas como são tomadas de uso específico e cargas de ar-condicionado, geralmente o engenheiro, o projetista, eles preferem colocar um cabeamento de 4 milímetros quadrados, até mesmo por uma certa lazeira de segurança, ok? Mas se colocasse 2,5 com um disjuntor bem dimensionado como está aqui, dessa forma também não estaria errado. Aqui nós temos ainda o total, que é de 6.300 watts, que é o total da carga de instalação.
Nós temos aqui a tensão também do disjuntor geral, que é de 127 volts. A corrente total, dividindo 6.300 por 127, nós teremos 49,61 amperes. Então, a proteção vai ser de 50 amperes. E o cabeamento, o condutor, vai ser de 10 milímetros quadrados. Ok? 10 milímetros quadrados aguenta até 51 amperes. De acordo com a tabela do fabricante. Agora, olhando os nossos diagramas, ou melhor, os nossos quadros de distribuição multifilar e unifilar, nós temos aqui o seguinte. Vamos começar pelo multifilar. Multifilar, algumas pessoas dizem que ele é complicado de ler. Eu não vejo dessa forma, eu só acho que ele é mais detalhado em questão de fornecer as informações. E isso às vezes pode dificultar ou não, se o cara souber interpretar o projeto e souber interpretar direito esse diagrama multifilar. Vamos lá, aqui nós temos o diagrama multifilar desse quadro, onde ele possui uma fase chegando até o disjuntor de 50 amperes, como vocês podem observar, que é o disjuntor geral. E ele possui também um cabeamento de 10 milímetros chegando até o terra, um cabeamento de 10 milímetros chegando até o neutro. Ok? Beleza. Agora, saindo desse nosso disjuntor de 50 amperes, nós temos um único barramento, porque essa carga é uma carga monofásica, como podemos observar. Se é uma carga monofásica, só tem um barramento nesse projeto. E nós podemos observar da seguinte forma, que nesse único barramento nós temos os barramentos auxiliares que estão conectados nos disjuntores dos circuitos. Aqui em cima nós temos o primeiro circuito, circuito 1 com 6 amperes, e o cabeamento de 1,5 milímetros, que é responsável pelo acionamento da iluminação geral. Como vocês podem observar aqui na tabela, está certo, o circuito 1, iluminação geral, o cabeamento é de 1,5 milímetros e o disjuntor é de 6 amperes. Aqui na tomada de uso geral, como vocês podem observar aqui, circuito 2, 2,5 milímetros, disjuntor monopolar de 6 amperes. Vamos observar, vamos conferir se está certo. Temos aqui, ó, tomadas de uso geral, proteção de 6 amperes, correto? 2,5 milímetros e circuito de número 2. Aqui no circuito de número 3, tomada de uso específico, circuito de número 3, 4 milímetros e 16 amperes no disjuntor monopolar. Vamos conferir. Ó, tomada de uso específico, circuito número 3, cabeamento de 4 milímetros e 16 amperes de proteção. Aqui no ar-condicionado do quarto, nós temos o que ele é do circuito 4, com cabeamento de 4 milímetros quadrado e um disjuntor monopolar de 16 amperes. Vamos verificar. Ó, circuito 4, ar-condicionado do quarto, com um circuito de número 4, correto? O cabeamento de 4 milímetros também, e um disjuntor de 16 amperes. E aqui nós temos ainda o ar-condicionado da sala, com o circuito de número 5, cabeamento de 4 milímetros quadrados e 16 amperes. Como vocês podem observar, tudo certo de acordo com a tabela, ok? Esse é o nosso diagrama multifilar. Vamos agora para o nosso diagrama unifilar. Aqui no nosso diagrama unifilar nós temos que o cabeamento ele vem da rede, de cabeamento de 10 milímetros quadrados com fase e neutro, chega até o nosso quadro medidor, que é de 50 amperes. Ele é um disjuntor monopolar, ele sai a fase desse nosso disjuntor monopolar e chega até o nosso medidor. Saindo do medidor, ele já sai com fase, neutro e terra e vai para o nosso quadro de distribuição geral. Chegando ao nosso quadro de distribuição geral, chega a nossa fase até os 50 amperes, como aqui está discriminado, ó. E saindo desse nosso disjuntor, essa nossa fase vai para os nossos seguintes circuitos. Começando pelo circuito 1, nós temos fase e neutro 6 amperes num disjuntor, que alimenta o circuito 1 com 1,5 milímetros quadrados, que é o circuito de iluminação geral. Vamos conferir essas informações. Ó, iluminação geral, circuito 1, um disjuntor de 6 amperes e o cabeamento, o condutor de 1,5
milímetros quadrados, ok? Vamos agora por circuito abaixo, que possui fase, neutro e terra, e está com um disjuntor de 6 amperes, de onde desse disjuntor de 6 amperes sai uma fase do circuito 2 e alimenta nossa tomada de uso geral, que também possui um cabeamento de 2,5 milímetros quadrados. Olha as informações batendo. Você pode observar que são as mesmas informações da tabela. Aqui também nós temos o circuito 3, como você pode observar, que chega com fase, neutro e terra, onde nós temos a fase entrando no nosso disjuntor de 16 amperes, disjuntor monopolar de 16 amperes, e saindo desse nosso disjuntor nós temos a fase saindo com um cabeamento de 4 milímetros quadrados, que alimenta o circuito 3, que é o circuito de tomadas de uso específico. Você pode observar que as informações estão todas batendo. Circuito 4 possui fase, neutro e terra, chegando ao disjuntor monopolar de 16 amperes, e saindo desse disjuntor sai uma fase do circuito 4, que é o circuito de ar-condicionado do quarto, e o cabeamento é de 4 milímetros quadrados. Também estão batendo todas as informações, inclusive com o nosso diagrama multifilar. E ainda por último, nós temos o circuito número 5, com fase, neutro e terra, chegando no disjuntor monopolar de 16 amperes. Saindo desse disjuntor, nós temos o circuito número 5, que tem a função de alimentar o ar-condicionado da sala, com 4 milímetros quadrados. E abaixo nós temos o disjuntor de reservas, 3 disjuntores de reservas aqui, 3 disjuntores de reservas também aqui no multifilar. Então vocês podem observar que o diagrama multifilar, o unifilar e a tabela estão com as mesmas informações e batendo tudo certinho, ok? Vamos só verificar melhor, de uma forma mais ampliada, nossas tabelas, não tabelas, né? Nossos quadros de distribuição multifilar, nosso diagrama multifilar. E aqui o nosso diagrama de distribuição unifilar. Antes que perguntem, por que no outro diagrama não tem essa parte da rede com o quadro medidor? Então, aqui nessa parte, até poderia estar especificado em projeto também, só que ficou muito ruim para colocar essa imagem aqui nessa aula. Então ela meio que ficou cortada, não deu para encaixar essa imagem e a imagem fica muito distorcida. Mas o nosso quadro de distribuição residencial da tabela, ele começa aqui, ó. Ele é justamente esse retângulo aqui com todos os circuitos, ok? Desse retângulo para trás já é a parte do quadro do medidor, com a alimentação que vem da rede monofásica, ok?